e a alegria do Espírito. Senhor. Santificação, sem a qual eu ia chegar lá, mas nós já chegamos e foi boa. Hebreus capítulo? Não, tá. Diga a referência de novo. Então nós vemos o que, irmãos? Quando nós vamos para Gálatas capítulo de número, fruto do Espírito. Gálatas capítulo de número 5. Certeza? Quando nós vamos para lá, mas o fruto do Espírito é o quê? Não, paz não é o primeiro, mas está lá, entre os primeiros. Mas o fruto do Espírito é. Bora, abre a Bíblia. Não vamos ficar adivinhando Bíblia não, vamos ler a Bíblia. O Espírito fará lembrar, não fará adivinhar. Amém? Vamos para o texto. Amor, gozo, paz. Benignidade, bondade, mansidão. Tá. Irmãos, vamos pensar na paz como um elemento fundamental para a vida cristã. Amém? Sem paz não existe vida cristã. Por isso que Paulo coloca assim, olha, a paz de Deus que excede toda a compreensão, ela está no reino, é o segundo. Ela está no fruto, é o terceiro. Amém? Ela está na armadura, é o último. É o evangelho da paz. Ele está em Lucas capítulo 1, versículo 79. Ela é o caminho. Com luz, paz. Diz luz porque, irmãos, não tem nada escondido. Porque se tiver pecado escondido, a paz se perde. Amém? Se tiver pecado escondido, a paz se perde. Vamos? É a paz do Espírito, a paz de Deus e a paz de Cristo. Preparação do Evangelho. O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho diz boas novas. Boas novas de quem? Cristo. O Evangelho apresenta Cristo. Quando fala preparação do Evangelho da paz, é preparação em Cristo. Jesus trazendo a paz. Lucas, ele coloca, ele vai na frente, abrindo nas trevas um caminho de paz, para você com o Evangelho da paz passar. Amém? Então, o Evangelho em Cristo que traz paz, o Evangelho de Cristo que traz paz. O fruto do Espírito, que é a necessidade tua de produzir frutos de Deus, fruto vindo de Deus você. Estando no reino, que é o segundo elemento, é paz. Estando no Evangelho, que é a preparação da paz, você, pelo Espírito, você tem que produzir o quê? O que é que você tem que produzir? Paz. Amém? Tudo isso, mas nós estamos na paz. Tá bom? Tudo isso, mas nós estamos na paz. Amém? Crente tem que ter paz. Paz de Deus. Paz de Deus. É o que ele diz. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Paz de Cristo. Paz produzida pelo Espírito, que está em Romanos capítulo 14, que nós lemos 17. E depois vem a paz. A paz da igreja. Vê Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Bora, irmãos. 4:1. Vai do 1 que é mais completo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que andeis como digno da vocação pela qual foi chamado, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não, mas não parou não. Conservando. Aí diz guardar, né? Mas outra diz conservar, mas dá na mesma. Procurando guardar a unidade. Unidade é uma coisa só. Amém? A unidade do Espírito, a união do Espírito pelo vínculo. E o que é vínculo, irmão? Vínculo é aquilo que nos mantém assim, ó. Chega aqui, senhora. Unido, ó. Isso aqui, ó. Crente que não consegue fazer isso aqui com o outro, está faltando produção do Espírito na vida dele. Ele não está produzindo paz. Ele não está aceitando que a Bíblia trabalhe na vida dele. A paz que excede, ela tem que exceder a capacidade tua de guardar mágoa, de guardar rancor. Amém?
Ou você tem coragem de andar assim, de braço dado, com qualquer um, levanta a ali. Com qualquer um. Ou o Espírito Santo ainda não está tendo liberdade para trabalhar na tua vida, arrancando aquilo que não serve. Amém? Paz que excede todo entendimento. Pastor, eu não posso fazer isso, naturalmente eu não entendo. Como é que eu vou perdoar essa pessoa me tratou mal? A paz, ela tem que exceder essa briga. Ela tem que exceder esse rancor. Tem que tirar isso. Paz que excede todo o entendimento. Agora existe com Deus dois tipos de paz. A paz de Deus. O que é a paz de Deus? O que é a paz de Deus? É aquilo que Ele dá. Amém? Ele dá dele, a paz de Deus. E existe outra paz que o pastor estava falando, é a paz com Deus. Qual é a paz com Deus? Paz de Deus e paz com Deus não é a mesma coisa. Ei, relógio, velho. Você aguenta mais 5 minutos? A irmã está abrindo a boca por trás da mão, mas eu estou vendo. Quando nós vamos fazer a leitura da paz com Deus e paz de Deus é aquilo que Ele dá. Paz com Deus é a ausência de guerra com Deus. Se eu e o pastor Romo temos paz entre nós, nós estamos tendo comunhão. Se entre nós não tem paz, tem guerra. Aí a palavra do Senhor, paz com Deus e paz de Deus. Paz com Deus, paz com o pastor, é comunhão com Ele, liberdade de olhar nos olhos, sem mágoa, com confiança, com amizade. Amém? Paz de Deus e paz com Deus não é a mesma coisa. E todas as vezes que a gente reluta contra a palavra de Deus, nós estamos lutando contra Deus. Nós estamos perdendo a paz com Deus, porque a gente não está aceitando ser dobrado diante dele. Amém? Ficou pesado, foi? Ficou pesado o clima? Paz de Deus e paz com Deus. É dois tipos de paz com Deus. Hã? Tem que pesar mais. Eu estou suando frio aqui. Então, irmãos, a paz de Deus e a paz com Deus. Sabe por que chamam o Senhor de Shalom Adonai? É o Senhor da paz, né? A paz, como a ansiedade significa divisão, a paz significa completude. É uma tradução literal da paz, que tem em traduções um significado bem vasto, mas um deles é bem-estar completo. Bem-estar completo. Paz. Completude. Comunhão. Está. Amém? Paz com Deus. Nós nunca terminamos o assunto, né? Conversar com o outro. Mas vamos terminar com a paz, sabendo que a paz, ela é aquilo que Deus nos dá. E aí nós temos que entender isso, que nós não podemos criar uma ideia de uma possibilidade de estar bem com Deus e não estar bem com o próximo. Nós não podemos criar esse caminho, porque esse caminho ele não existe. O caminho é o Evangelho é Cristo, só é um. Amém? Não tem como a gente criar assim, não, eu estou bem com Deus, o resto que cuide da sua vida. Dentro da igreja isso não pode, não tem influência espiritual. Em Efésios capítulo 4, Paulo coloca isso como vínculo da paz. E é por onde, ou pelo meio, ou pelo qual o Espírito de Deus opera. Irmãos, igreja que existe desavenças, malquerências, desamizade, é uma igreja que sofre porque parte daqueles que eram para produzir estão estéreis. Amém? Vocês queriam que ficasse mais pesado, né? A igreja, ela é viva. A igreja ou ela aumenta de tamanho ou ela diminui. A igreja não fica parada.
Você vai numa igreja, congregou 10 anos numa igreja, e aí depois você volta lá.